Eu não sabia que aquele dia mudaria minha vida para sempre. Não sabia que a última vez que vi minha filha sair pela porta seria a última vez. Quando ela saiu naquela manhã, algo dentro de mim, uma sensação sutil, me dizia que algo estava errado, mas eu estava ocupada, distraída, como todas as mães, lidando com a rotina e os pequenos dramas do dia a dia. Como pude ignorar aquele pressentimento? Eu nunca soube, mas até hoje me pergunto se eu tivesse prestado mais atenção, se tivesse sido mais cuidadosa, se tudo teria sido diferente. Eu a chamei várias vezes para tomar café da manhã, mas ela não respondeu. O silêncio daquele dia ficou reverberando em meus pensamentos de uma forma que eu não conseguia compreender na hora. Quando finalmente cheguei até o quarto dela, o vazio me atingiu com força. Não havia sinal de Lynn. O armário estava aberto, as malas dela desaparecidas, e uma sensação de frio tomou conta de mim. Ela tinha fugido. Como ela pôde fazer isso? Como poderia deixar a casa, deixar-me aqui sozinha, sem um adeus, sem uma explicação? O pânico tomou conta de mim enquanto tentava entender o que havia acontecido. Eu vasculhei todos os cantos da casa, como se em algum lugar ela ainda pudesse estar, escondida, esperando para me dar uma explicação. Mas não havia explicação. Nada. Só o vazio. E uma pergunta que ecoava na minha mente: onde ela foi? Eu não sabia por onde começar. Meu coração batia descompassado, e tudo o que conseguia fazer era ligar para a polícia. Eles disseram que ela tinha 17 anos, era maior de idade e podia tomar suas próprias decisões. Eu sabia que ela estava perdida, que algo estava muito errado, mas parecia que o mundo não estava pronto para me ouvir. A polícia parecia não entender a urgência, como se fosse apenas uma fase, como se fosse algo que ela fizesse e logo voltasse. Mas e se não voltasse? E se algo terrível tivesse acontecido? Eu passei horas em choque, andando pela cidade, dirigindo sem rumo, sem saber onde procurar, apenas tentando encontrar alguma pista. Eu tinha uma sensação de desespero crescente. O sol se pôs, e eu ainda estava ali, dirigindo sem parar. As ruas que eu passava me pareciam cada vez mais vazias, mais solitárias, como se eu estivesse perdida dentro do meu próprio sofrimento. Eu tinha que encontrá-la. Eu não sabia como, mas tinha que encontrar minha filha. O pensamento de que ela poderia estar em perigo era insuportável. Eu me lembrava das noites em que ela corria pela casa, seus passos apressados e risos compartilhados. Como aquela garota cheia de vida, tão cheia de sonhos, poderia simplesmente desaparecer assim? Eu sentia como se o mundo estivesse desmoronando ao meu redor. As imagens da infância de Lynn, os momentos em que ela era uma criança feliz, me assombravam enquanto eu vagava pela cidade, sem um rumo, sem uma direção. Eu só queria ela de volta. Só queria saber onde ela estava, e mais importante, se ela estava segura. E foi naquela noite, quando a luz da lua iluminava as ruas, que algo aconteceu. Uma amiga de Lynn me mandou uma mensagem. Ela havia visto algo que me fez parar no meu carro, meu corpo gelado de nervosismo, enquanto as palavras se desenrolavam na tela do celular. Era uma notícia. Um vídeo. E por um momento, achei que meu coração fosse parar de bater, porque na tela, eu vi alguém que parecia ser minha filha. Mas como? E que ela estava fazendo lá? Eu ainda não sabia. A cidade estava silenciosa, mas dentro de mim, tudo estava em ruínas. O vídeo mostrava minha filha em uma manifestação em Los Angeles, um lugar que eu nunca imaginei que ela fosse. E as palavras na legenda me martelaram como uma onda imensa. Protestos de trabalhadores do sul da cidade. E eu mal conseguia acreditar. Lynn estava lá. Ela estava perdida, e eu não sabia onde mais procurá-la. O que aconteceu com ela? A dúvida começou a se espalhar pela minha mente. Como ela foi parar ali? Por que ela se foi sem me dar um aviso? Eu pensei no pior, no que poderia ter acontecido com ela, mas também pensei na única coisa que ainda me restava esperança. E a única coisa que eu sabia naquele momento era que eu precisava encontrá-la. Eu peguei o telefone, comprei uma passagem para Los Angeles. Eu estava determinada. A única coisa que restava era a busca. Eu iria encontrá-la. Não importava quanto tempo ou esforço fosse necessário. Cada segundo perdido sem ela era uma eternidade, e eu não podia me dar ao luxo de esperar mais.
Eu nunca imaginei que minha vida se transformaria em uma busca incessante. O que estava acontecendo com minha filha? O que aconteceu com ela? Onde estava minha Lynn? As perguntas invadiam minha mente, mas não havia respostas. Apenas mais e mais perguntas. Antes de continuar, se você está acompanhando minha história até aqui e quer ver o que aconteceu, se inscreva no canal para não perder nenhum capítulo dessa jornada. Prometo que cada momento vai ser mais intenso que o anterior. Eu estava em uma cidade pequena no interior do Texas, onde todos se conheciam, onde as ruas eram silenciosas e os problemas pareciam distantes. Mas ali, na frente do meu computador, a realidade estava mais próxima do que eu gostaria. Com uma mão trêmula, eu olhei para o bilhete de passagem aérea. Eu tinha comprado a primeira disponível para Los Angeles. Não sabia como, mas sabia que precisava estar lá. Minha filha estava em algum lugar, e no fundo, eu sabia que a única maneira de encontrá-la era ir atrás dela, não importa o que isso custasse. O avião decolou, e a saudade de casa era palpável. Olhei pela janela e vi as nuvens cobrindo o horizonte. A sensação de estar distante de tudo o que era familiar me apertou o peito. Eu queria voltar para casa. Queria que Lynn estivesse em casa comigo, onde sempre deveria estar. Mas enquanto o avião cortava o céu, a dor de perder minha filha aumentava a cada segundo. Cheguei em Los Angeles com uma sensação de vazio. A cidade era frenética, distante de tudo o que eu conhecia. Eu não sabia por onde começar. A reportagem que vi no vídeo mencionava os protestos, mas isso não era uma pista. Era um mar de rostos desconhecidos, ruas que se cruzavam e desapareciam. Mas eu estava ali por uma razão. Lynn. Os dias que se seguiram foram uma mistura de desespero e esperança. Eu me sentia como se estivesse procurando por uma agulha em um palheiro, mas eu não podia parar. A cidade me consumia, e as horas pareciam se arrastar. A cada rua que eu dirigia, a cada esquina que virava, eu procurava por ela, mas só encontrava rostos vazios. Eu sabia que em algum lugar, Lynn estava por ali. Mas onde? Era quase como uma rotina. Acordava de madrugada, ia até a região onde os protestos estavam acontecendo, colava panfletos em postes e portas, falava com as pessoas, perguntava se haviam visto uma garota com os mesmos cabelos, os mesmos olhos. Mas as respostas eram sempre as mesmas. Nada. O vazio da cidade parecia engolir minha esperança, e eu me via em um ciclo interminável de tentativas e falhas. Eu não estava sozinha em minha dor. Conheci Linda, uma mãe que, assim como eu, estava em busca de seu filho desaparecido. Ela me contou que seu filho tinha fugido há mais de um ano, e até hoje ela não sabia onde ele estava. Conversávamos por horas trocando histórias de mães que perderam seus filhos, tentando encontrar alguma forma de conforto no sofrimento da outra. Mas, no fundo, sabíamos que a dor não podia ser compartilhada. Cada uma carregava a sua própria, e nenhuma palavra poderia suavizá-la. Linda me ensinou a ser mais cuidadosa. Me alertou sobre os perigos da cidade, sobre os becos escuros e as ruas que pareciam inofensivas, mas que estavam infestadas de riscos. Não é seguro para ninguém, muito menos para nós, ela dizia. Mas o que eu poderia fazer? Eu não tinha escolha. Minha filha estava lá, perdida, e eu não podia parar. As semanas passaram e a cada dia que se passava, minha busca parecia mais inútil. Cada vez que eu pensava que talvez estivesse perto de encontrar algo, cada vez que uma pista parecia me levar a um lugar, logo se mostrava vazia. A dor de não saber o que estava acontecendo com minha filha me corroía por dentro. Eu não podia voltar para casa sem ela. Não podia. A ideia de contar para minha família que eu a tinha encontrado, mas que ela estava perdida para sempre, era insuportável. Eu não sabia mais como viver em um mundo sem Lynn. Então eu continuei. Era uma manhã fria quando recebi a notícia. Um assistente social chamado Ed ligou para me dizer que alguém tinha visto uma garota com as características de Lynn em um terminal de ônibus. O coração bateu forte no meu peito, como se estivesse prestes a explodir. Finalmente uma pista. Eu não podia acreditar. Eu peguei o carro e fui para o terminal, dirigindo como se a vida dependesse disso. E de certa forma dependia. Quando cheguei, o terminal estava lotado.
A multidão se movia rápida e indiferente, sem saber do peso que eu carregava. Eu andava de um lado para o outro, meu coração batendo descompassado, segurando a foto de Lynn nas minhas mãos. Perguntava a todos, com os olhos fixos em cada rosto, se já tinham visto a garota que eu procurava. As respostas eram vagas, e cada negativa fazia meu desespero crescer. Mas eu não podia desistir. E foi então que, no meio da multidão, vi alguém. Ela estava sozinha, com a cabeça baixa, os cabelos cobertos por uma capô de moletom. Os passos dela estavam lentos, como se o mundo estivesse pesando sobre ela. A figura parecia familiar, mas a distância e a insegurança me impediam de acreditar no que meus olhos estavam vendo. Eu gritei, com a voz trêmula. Ela levantou a cabeça, e por um momento fiquei paralisada. Aqueles eram os olhos da minha filha. Meu coração disparou, e sem pensar, eu corri até ela, mas quando cheguei mais perto, ela se afastou. A expressão no rosto dela estava vazia, distante. Não havia alegria, não havia reconhecimento, apenas um olhar perdido, como se ela estivesse olhando para um estranho. Ela parecia assustada, mas não era o medo que eu esperava. Ela estava fria, fechada. Não era mais a menina que eu conhecia. Sou eu, mãe, sou eu. Eu implorei, mas ela não se moveu. Ela apenas me olhou com um olhar vazio. Algo estava muito errado. O que estava acontecendo com ela? O que ela tinha se tornado? Você tem que voltar para casa, eu disse, tentando alcançar seu braço, mas ela recuou ainda mais, como se minha presença a incomodasse. Não posso, ela murmurou, com a voz fraca. Se eu for com você, eles vão me encontrar, vão machucar você. Naquele momento, tudo fez sentido. Sen estava em perigo, e o que eu temia havia se concretizado. Ela não estava apenas perdida, ela estava sendo vigiada, controlada por algo muito mais perigoso do que eu poderia imaginar. E eu não podia fazer nada para protegê-la. Eu implorei para ela entrar no carro comigo, mas ela apenas se afastou ainda mais. E quando estava prestes a ligar para a polícia, ela me olhou nos olhos pela última vez e disse, com uma expressão de dor profunda: "Desculpa, mãe, eu te amo, mas não posso voltar." Ela se virou e saiu correndo para a rua. Eu a observei desaparecer na multidão, impotente e perdida. Nunca me senti tão vazia em toda a minha vida. Eu estava tão perto, mas ao mesmo tempo, tão longe. O que mais eu poderia fazer? Eu fiquei ali, parada na rua, meu coração batendo mais forte do que eu jamais pensei ser possível. Lynn tinha acabado de correr para longe de mim, e tudo o que eu podia fazer era olhar para o vazio onde ela estava. Cada passo dela, cada movimento de afastamento, me fazia sentir um peso tão imenso em meu peito que parecia me sufocar. Ela me deixou ali, sozinha, mas não era só isso que me devastava. O pior era saber que ela estava em perigo, e eu não podia protegê-la. Não sabia o que fazer, mas sabia que não podia simplesmente voltar para o hotel e tentar lidar com a dor em silêncio. Não podia, não mais. Eu decidi que ia fazer o que fosse necessário para entender o que estava acontecendo com minha filha. Eu sabia que ela estava em algum lugar, que estava sendo vigiada e controlada por algo muito maior do que eu imaginava. E a sensação de impotência era insuportável. Eu voltei ao hotel, mas não conseguia ficar ali, esperando por respostas. Olhei a foto de Lynn que ainda carregava no bolso, as lágrimas já secas em meu rosto. A cada momento que passava, mais ela me parecia uma estranha, uma figura distante e quebrada. Aquela Lynn doce, que se escondia atrás de mim quando as pessoas tentavam falar com ela, agora era uma mulher distante, assustada e quase irreconhecível. O que tinha acontecido com ela? Por que ela se afastou de mim dessa forma? Eu precisava entender, e a única maneira de fazer isso era ir atrás da verdade, por mais dolorosa que fosse. Fui até a delegacia. Minha cabeça estava cheia de pensamentos, mas ao mesmo tempo vazia. Eu sabia que a polícia não seria muito útil, mas eu precisava tentar. Quando entrei na sala da delegacia, fui recebida por um policial que me olhou com aquela expressão cansada, como se já estivesse acostumado com mães desesperadas como eu. Eu preciso de ajuda. Minha filha está desaparecida, e sei que ela está em perigo, eu disse,
Minha voz trêmula, mas cheia de determinação. Ele me olhou, levantando uma sobrancelha. Ela tem 18 anos, não é isso? Ele perguntou, a voz sem emoção. Sim, mas ela não está bem. Eu vi o vídeo dela. Sei que ela está em algum lugar, mas não sei onde. Você precisa ajudar. O policial suspirou e olhou para sua mesa. Senhora, ela é maior de idade. Não podemos fazer nada a menos que haja uma denúncia de crime, e até o momento, isso não foi registrado. Eu senti como se a terra tivesse sido arrancada debaixo dos meus pés. Mais uma vez, ninguém acreditava em mim. Eles viam minha filha como apenas mais uma jovem que se afastou de casa. Mas eu sabia, sentia que havia algo muito errado. Eu saí da delegacia, minha mente ainda tentando processar as palavras do policial, mas o que eu sabia agora, mais do que nunca, era que eu precisava encontrar minha filha sozinha. Eu não podia esperar mais. Lynn estava em algum lugar, e eu não descansaria até encontrá-la. Eu voltei para as ruas, o bairro onde ela tinha sido vista pela última vez. E à medida que dirigia, percebia que algo estava diferente. A cidade que eu vi de longe, agora parecia me engolir por dentro. As ruas não eram apenas ruas, mas labirintos de dor e desespero. As pessoas que passavam por mim, com seus rostos vazios e indiferentes, pareciam ver o que eu estava tentando ignorar. Eu estava me perdendo também. Como minha filha, eu estava sendo engolida por aquela cidade, aquela dor. Mas eu não podia deixar que isso acontecesse. Eu ainda acreditava que a encontraria, que haveria alguma pista que me levaria até ela. Eu precisava acreditar nisso. Passei por vários lugares, cada um mais sombrio do que o anterior. Eu ia de um canto para o outro, perguntando, pedindo informações. No entanto, as respostas sempre eram as mesmas. Não vi, senhora, ou desculpe, não sei. Cada negativa cortava mais fundo, como uma faca fria. Até que, finalmente encontrei alguém que parecia saber mais. Um homem que estava em um canto escuro, fumando um cigarro. Seus olhos estavam alertas, mas não era uma curiosidade normal. Ele parecia estar esperando por algo. Quando passei perto dele, percebi que ele olhou para mim de forma intensa, mas não disse nada. Então, sem saber o que mais fazer, decidi falar. Você já viu uma garota com o nome Lynn? Ela está desaparecida. Eu preciso encontrá-la. Pode me ajudar? Perguntei, a voz carregada de dor e desesperança. Ele olhou para mim por um longo tempo, depois fez um gesto com a cabeça para que eu o seguisse. Eu, sem hesitar, o segui pelas ruas, até chegarmos a um prédio velho, um lugar em que eu nunca imaginaria que minha filha poderia estar. Ela está aqui, mas você precisa tomar cuidado. Esse lugar não é seguro para pessoas como você, ele disse, antes de desaparecer nas sombras. Minha mente estava em turbilhão. Minha filha estava aqui, onde? Eu olhei em volta, os olhos fixos em cada canto escuro, cada sombra. Eu estava prestes a fazer algo que poderia mudar tudo, mas ao mesmo tempo, eu sabia que estava me aproximando de algo perigoso, algo que eu não entendia completamente, mas que me desesperava. Eu comecei a andar lentamente pelos corredores escuros, ouvindo os sons de vozes, murmúrios, e o barulho de algo distante. A tensão estava no ar, como uma corda prestes a se romper. Cada passo me levava mais perto da verdade, ou da minha destruição. Eu só não sabia. Quando virei a esquina, vi algo que me fez parar bruscamente. Lynn estava ali, sentada, mas não sozinha. Ela estava rodeada por pessoas que eu não conhecia, mas seus rostos eram conhecidos. Eu sabia que algo estava errado. Eles estavam manipulando minha filha, e ela parecia distante, quebrada, como uma sombra da garota que eu conhecia. Lynn, sou eu, mãe. Por favor, me escute, gritei, mas ela não levantou a cabeça. Ela parecia não me ver, como se eu fosse apenas mais uma figura na escuridão. Você tem que vir comigo, eu continuei, agora com a voz mais firme, mas a dor ainda me sufocando. Foi quando um dos homens se levantou e deu um passo à frente. Ela não pode ir com você. Ela escolheu estar aqui. Isso é o que ela quer. A voz dele era fria, ameaçadora. Eu sabia que estava em um jogo perigoso agora. Eles estavam controlando minha filha de uma forma que eu não compreendia. E eu estava disposta a fazer qualquer coisa para tirá-la de lá.
Eu não sabia o que fazer. Cada passo que eu dava em direção a Lynn, parecia que eu estava me afastando mais dela. A cada palavra do homem que estava à minha frente, minha esperança de trazê-la de volta se desfazia um pouco mais. Ele havia falado com uma frieza que me cortou como uma lâmina afiada. Ela escolheu estar aqui. Isso é o que ela quer. As palavras dele ecoaram na minha mente, e eu não conseguia entender. Como poderia minha filha, a menina que eu conhecia, escolher algo tão distante de tudo o que eu ensinei? Não, eu me recusei a acreditar nisso. Lynn, eu gritei novamente, tentando fazer com que ela me visse, que ela soubesse que eu estava ali, ao alcance das suas mãos. Mas ela não reagiu. Seus olhos estavam vazios, olhando para um ponto distante, como se nada mais no mundo tivesse importância. O homem à minha frente deu um passo em direção a mim, e a sensação de perigo aumentou. Você não entende, ele disse, com uma voz baixa e ameaçadora. Ela não pode voltar com você. Não sem consequências. Eu olhei para Lynn, desesperada. O que estava acontecendo com ela? Como ela se deixou envolver por esses estranhos? Como ela, minha filha, a menina doce e carinhosa, se tornou parte de algo tão sombrio? A dor de ver minha filha distante de mim, tão perdida, me consumia. Eu sabia que estava em um dilema. Eu podia ver o que estava acontecendo. Ela estava sendo controlada. Talvez por medo, talvez por dependência, mas eu não podia aceitar. Eu não podia desistir dela. Eu nunca poderia. Eu não a trouxe ao mundo para vê-la ser destruída por pessoas como essas. Eu não ia deixar que isso acontecesse. Eu respirei fundo e dei um passo à frente, mais decidido do que nunca. Lynn, por favor, escute-me. Você não pertence a esse lugar. Você não precisa disso. Você sempre teve um lar, uma família que te ama. A minha voz saiu trêmula, mas cheia de convicção. Eu não sabia o que mais dizer, mas uma coisa eu sabia: ela não estava sozinha. Eu estava ali para resgatá-la. Ela levantou a cabeça lentamente, e pela primeira vez, seus olhos se encontraram com os meus. Havia uma sombra de reconhecimento neles, mas também uma tristeza profunda. Ela estava perdida. Sim, mas não completamente. Eu podia sentir isso. Eu sabia que ainda havia algo de minha filha ali, bem no fundo, lutando para vir à tona. Eu não sei o que fazer, mãe, ela disse, a voz quebrada. Eu não posso voltar. Eu tenho medo, de tudo, de todos eles. Eles vão me machucar. Eu sei disso. Eu não posso fugir. O homem ao meu lado sorriu de forma arrogante, como se fosse uma vitória para ele ver minha filha tão quebrada. Mas eu não podia deixar isso acontecer. Não podia permitir que ela acreditasse que aquele era o seu destino. Não, minha filha era mais forte do que isso. Você não está sozinha, Lynn. Você tem uma família. Eu sou sua mãe. E você sempre terá um lar, onde quer que você esteja. Não importa o que aconteça. Eu estarei aqui. Eu não vou te deixar. Eu estendi a mão para ela. E por um momento, houve uma pausa, um silêncio absoluto. A tensão era palpável. Eu podia ver a luta dentro dela. Ela queria vir para mim, mas algo a impedia. O medo, talvez. O medo de ser pega, de ser punida, de ser rejeitada. Mas o medo não podia dominar a sua vida. Não enquanto eu ainda estivesse viva. Lynn olhou para mim, e naquele momento, ela fez algo que nunca imaginei que veria. Ela deu um passo em direção a mim, hesitante, mas com uma força renovada. Ela parecia pequena, mas naquele momento, ela era tudo o que eu queria salvar. Eu quero voltar, mãe. Eu não aguento mais. Ela sussurrou, com os olhos cheios de lágrimas. Eu quero voltar para casa. Meu coração se apertou, mas ao mesmo tempo, um alívio imenso invadiu meu peito. Finalmente, ela estava pronta para voltar. Ela me ouviu, ela acreditou em mim, e nós estávamos prestes a reconstruir a nossa história. Eu a puxei para perto de mim, abraçando-a com toda a força que eu tinha. E naquele abraço, eu soube que, embora o caminho para a recuperação fosse longo e difícil, nós estávamos juntas. Não importava o que o futuro reservasse. Eu a tinha de volta.
E isso era tudo o que eu precisava naquele momento. Mas o homem que havia tentado separá-la de mim não gostou nada disso. Ele deu um passo à frente, pronto para interferir, mas eu o encarei, com a determinação de uma mãe que faria qualquer coisa para proteger a filha. Se você tentar impedi-la de ir embora, vai se arrepender, eu disse com firmeza. Não estava mais com medo. Eu sabia o que era certo, e nada mais importava. A situação parecia se desenrolar lentamente, como se tudo estivesse se encaminhando para um confronto final. Mas ao invés de agir contra nós, o homem se afastou, com um olhar de derrota nos olhos. Ele sabia que a luta já estava perdida. Lin queria voltar, e nada mais poderia impedi-la. Eu a segurei pela mão, firme, e saímos daquele lugar. Não era o fim, mas era o começo de algo novo. Sabia que o caminho à frente seria cheio de desafios. A recuperação de Lin não seria fácil, mas agora eu tinha o que precisava: a minha filha ao meu lado, e a esperança de um futuro melhor. E naquele momento, eu sabia que nada mais importava. Eu havia resgatado minha filha do abismo, e agora, juntos, nós enfrentaríamos o que viesse pela frente. Mas a luta estava longe de terminar, e eu estava disposta a fazer o que fosse necessário para dar a ela a vida que ela merecia. Eu sabia que o caminho à frente não seria fácil. Não para mim, nem para Lin. O que nós duas passamos nos últimos meses, essa jornada de medo, desesperança e finalmente reencontro, estava longe de terminar. Eu sabia disso. Sabia que o simples ato de tê-la de volta não resolveria tudo. Não iria apagar os dias de sofrimento, de ausência, de silêncio, o que havia acontecido com minha filha. O que ela teve que enfrentar não desapareceria do dia para a noite. Mas naquele momento, enquanto a segurava pela mão, eu percebia que o mais importante era que nós, de alguma forma, ainda estávamos juntas. Lin não era mais a menina que saía correndo pela casa, inocente e sem preocupações. Ela era uma jovem que havia enfrentado o mundo de uma forma que ninguém jamais imaginaria. Mas ainda assim, ela era minha filha, e essa era a única coisa que eu sabia com certeza. Eu a amava, e nada disso mudaria. Não importava o que ela tivesse feito, onde tivesse estado, ou o que tivesse vivido. Eu a amava. E ela de alguma forma ainda me amava também. O carro estava em movimento, e a cidade de Los Angeles já começava a desaparecer atrás de nós. Mas o peso do que aconteceu ali ainda se arrastava. Lin estava ao meu lado, sentada em silêncio, os olhos fixos na janela. Eu sabia que dentro dela havia uma batalha acontecendo. Ela estava tentando se recompor, entender tudo o que tinha acontecido. Mas eu também sabia que isso levaria tempo. Não era apenas sobre voltar para casa, voltar à vida como se nada tivesse acontecido. Não, era mais do que isso. Era sobre reconstruir quem ela era, e talvez mais importante, quem eu era, como mãe. Nos primeiros dias em que Lin esteve de volta em casa, houve muitos silêncios. Eu tentava ser paciente, tentava entender os sentimentos dela, mas era difícil. O que eu queria mais do que tudo era que ela me dissesse o que havia acontecido, como chegou até aquele ponto, o que estava acontecendo com ela. Mas ela não conseguia. E talvez eu não estivesse pronta para ouvir tudo isso ainda. Ela estava lidando com seus próprios medos, seus próprios traumas, e eu sabia que forçá-la a falar não ajudaria. Eu precisava ser paciente. Talvez o maior desafio agora fosse aprender a esperar. Eu também estava me descobrindo. Durante todos esses anos de busca, eu me vi me perdendo. Eu me perdi no sofrimento, na dúvida, no medo. A busca por Lin foi mais do que encontrar uma filha perdida. Foi sobre redescobrir quem eu era como mãe. Durante todo o tempo em que estive procurando, eu deixei de lado tantas coisas importantes. Meu próprio bem-estar, minha família, até mesmo minha saúde mental. Eu me deixei afundar tanto no desespero que quase esqueci quem eu era fora de tudo aquilo. Mas agora, eu sabia que precisava ser forte para Lin, precisava ser mais do que a mulher que a procurava. Eu precisava ser a mãe que a ajudaria a se reconstruir, a se curar. Enquanto eu observava Lin sentada ali, em silêncio, uma parte de mim sabia que o trabalho ainda estava apenas começando.
Ela precisava de ajuda, e eu também. Precisávamos reconstruir nossa relação, nossos sentimentos, nossa confiança. Eu sabia que para isso, teríamos que passar por muito mais do que simplesmente voltar para a rotina antiga. Tínhamos que entender o que havia acontecido, entender o que nos separou, e tentar curar as feridas abertas. No entanto, algo dentro de mim me dizia que isso era possível. Eu não estava mais sozinha. Eu havia encontrado Linne, e juntos poderíamos aos poucos reconstruir tudo o que tínhamos perdido. Eu acreditava nisso. Passaram-se semanas, e os dias começaram a parecer mais tranquilos. Linne ainda estava processando tudo o que aconteceu, e às vezes ela me olhava como se ainda estivesse assustada, como se não pudesse acreditar que estava de volta em casa. Mas a cada dia, eu via pequenos sinais de que ela estava começando a confiar em mim novamente. Ela sorria um pouco mais, conversava um pouco mais. Mas ainda havia muito trabalho a ser feito. O processo de cura seria longo, muito longo. Mas eu estava disposta a fazer tudo o que fosse necessário para ver minha filha bem novamente. E enquanto eu olhava para ela, algo mais se formava dentro de mim. Um novo entendimento, uma nova perspectiva sobre a vida, sobre o que realmente importava. Durante todo esse tempo, eu fui consumida pela busca, pela necessidade de encontrar respostas, de trazer minha filha de volta para casa. Mas o mais importante, o que eu aprendi, foi que a verdadeira resposta está na nossa capacidade de perdoar, de reconstruir e de amar, mesmo nas situações mais difíceis. Foi essa a maior lição que essa jornada me deu. Eu aprendi que não importa o quão distante as pessoas estejam, o quanto o sofrimento pareça nos separar, o que nos une é sempre o amor. E, mesmo que o caminho seja tortuoso, e os desafios pareçam impossíveis de superar, sempre haverá a possibilidade de recomeçar. Não importa o que aconteceu no passado, o que importa é o que decidimos fazer com o presente e o futuro. Eu sei que o caminho à frente não será fácil. Mas agora, com Linne ao meu lado, eu sei que podemos enfrentar qualquer coisa. Porque a vida é assim, cheia de altos e baixos, momentos de dor e momentos de cura. E enquanto eu e Linne estivermos juntas, a única coisa que realmente importa é que nós temos uma a outra. Agora, eu peço a você, que está assistindo a essa história, para refletir sobre sua própria jornada. O que você aprendeu ao longo do caminho? O que tem ajudado você a superar os desafios que enfrenta? Eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. Comente aqui embaixo o que você achou dessa história, o que ela significou para você, e não se esqueça de se inscrever no canal. Juntos, podemos continuar a jornada de crescimento e superação.